Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e na aula de hoje nós abordaremos o conteúdo chamado de camadas eletrônicas. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Nós já vimos que os elétrons, que são as partículas com carga negativa, elas giram ao redor do núcleo, como está sendo mostrado aqui na imagem. Então, aqui nós estamos representando um átomo, em amarelo estão os elétrons, e aqui no centro nós temos o núcleo. Esses elétrons, eles giram ao redor do núcleo, em círculos, que são as órbitas, certo? Cada órbita dessa, ou seja, cada círculo desse, é chamado de camada eletrônica. Então, os elétrons giram em órbitas, em círculos, ao redor do núcleo. Cada órbita, ou seja, cada círculo, é chamado de camada eletrônica, que é o assunto da aula de hoje. Existem 7 camadas eletrônicas, podem existir até 7 camadas eletrônicas no átomo. E elas vão ser representadas pelas letras do alfabeto. A primeira camada recebe a letra K, a segunda a L, a terceira a N, a quarta a N, que eu esqueci de digitar aqui, a quinta a O, a P e a Q, certo? Então, são 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P e Q. Então, os elétrons eles vão girar ao redor do núcleo nessas camadas eletrônicas. Um átomo ele tem que ter pelo menos uma camada eletrônica, que é a camada K, e ele pode ter até no máximo as 7 camadas eletrônicas completas. Cada camada eletrônica, ela comporta um número máximo de elétrons. Então, na primeira camada, que é a camada K, só podem comportar 2 elétrons. A L comporta 8, a M comporta até no máximo 18 elétrons, a N pode suportar até 32 elétrons, a O 32 elétrons também, a P 18 elétrons e a Q 8 elétrons. Então, cada camada eletrônica ela comporta um número máximo de elétrons dentro dela, se girando nela. Então, vamos estudar agora a distribuição dos elétrons em cada uma dessas camadas. Então, imaginemos um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem 2 elétrons. Se eu for fazer a distribuição eletrônica desses 2 elétrons, nós vamos começar a distribuição pela primeira camada, que é a K. Então, eu vou colocar K igual e vou colocar a quantidade de elétrons. Como esse átomo tem 2 elétrons e a camada K comporta 2 elétrons, então a distribuição de camadas do átomo de hidrogênio será K igual a 2 elétrons. Vejamos outro exemplo agora com o átomo de lítio. O átomo de lítio, ele tem 3 elétrons. Então, vou fazer a distribuição desses 3 elétrons nas camadas eletrônicas. Começando com a primeira camada, que é a K. A K cabe em 2 elétrons. Então, vou colocar K igual a 2 elétrons. Só que o lítio, ele tem 3 elétrons. Então, ficou faltando um elétron, que eu vou colocar na próxima camada, que é a camada L. Então, a distribuição ficou K igual a 2 elétrons e L igual a 1 elétron, totalizando os 3 elétrons do átomo de lítio. Para fazer a distribuição de elétrons nas camadas, existem regras. A primeira regra, eu já falei para vocês, que os elétrons eles são distribuídos primeiro na camada K. Depois que a K estiver preenchida, eu vou passar para a seguinte, que é a L. Se a L estiver preenchida, eu passo para a M, e assim sucessivamente. A segunda regra é que a última camada de um átomo não pode ficar com mais de 8 elétrons. Com exceção da camada K, que só tem 2 elétrons, as demais camadas, no caso a última camada de um átomo, não pode ter mais de 8 elétrons. Então, vamos entender como é que isso funciona. Vamos estudar mais um pouco da distribuição. Então, um átomo de berilo, ele tem número atômico igual a 4. Número atômico igual a 4 significa que ele tem 4 prótons. Nós já vimos que sempre a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Então, se ele tem 4 prótons, ele também tem 4 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição dos 4 elétrons dele. Eu vou começar com a camada K, onde cabem 2 elétrons. Coloquei os 2 elétrons. Ficou a camada L com mais 2 elétrons, totalizando os 4 elétrons desse átomo.
Aqui nós temos a imagem mostrando como seria a camada K com 2 elétrons e a camada L, ó, aqui a segunda, com também 2 elétrons, totalizando 4 elétrons do átomo de belírio. Próximo exemplo, o átomo de sódio tem número atômico igual a 11. Então, vamos fazer a distribuição do átomo de sódio. Eu vou começar com a camada K, coloquei os 2 elétrons que comportam na camada K. Na camada L, e observem que ele tem 11 elétrons. Então, se eu coloquei 2 aqui, faltam 9 elétrons. O que acontece? Eu não posso colocar 9 elétrons na camada L. Por quê? Primeiro que a camada L, ela só cabe no máximo 8 elétrons. Então, o que vai acontecer é que eu vou colocar 8 elétrons na camada L. E aí fica 2 mais 8 dá 10. São 11 elétrons. Faltou um elétron que eu vou colocar na camada M, certo? Então, a camada K com 2 elétrons, a L com 8, que dá 10, e a M com 1 elétron, total 11 elétrons distribuídos do átomo de sódio. Próximo exemplo. O átomo de potássio tem número atômico igual a 19. Número atômico igual a 19 significa que ele tem 19 prótons. Se ele tem 19 prótons, ele também tem 19 elétrons. Então, vamos distribuir os elétrons do átomo de potássio. Começando com a camada K, que cabem 2 elétrons. A L, que cabem 8 elétrons. 2 mais 8 dá 10. Faltam 9 elétrons. Vou para a próxima camada, que é a M. A M, observem que a M caberá no máximo 18 elétrons. Então, vamos lá, colocar lá no slide. Então, o que vai acontecer? Cabem 18, eu vou colocar os 9 elétrons que ficaram aqui. Então, vai totalizar 2 mais 8, 10, mais 9, 19. Isso aqui está correto ou errado? Nas regras que eu falei para vocês, eu disse que a gente começava a distribuir na camada K, ia para L, M, até preencher todas as camadas. Ok. Porém, na segunda regra, eu disse que a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Então, vejam que a última camada é a M. Ela cabe em 18 elétrons no máximo, só que como ela é a última camada, ela não pode ter mais de 8 elétrons. E aqui tem 9, então isso está errado. Qual seria, então, a forma correta de distribuição? A forma correta seria colocar 2 na camada K, 8 na camada L. Na camada M, que eu tinha colocado 9, eu vou colocar apenas 8 aqui e colocar o 1 que ficou, um elétron que ficou na próxima camada, que é a M. Por que eu fiz isso? Repetindo, porque a última camada não pode ter mais que 8 elétrons, é uma regra. Por mais que caiba, não podem ter mais que 8 elétrons na última camada. Então, vamos para o próximo exemplo para ver se ficou claro. O átomo de cálcio tem número atômico igual a 20. Então, vamos distribuir os elétrons do átomo de cálcio. A camada K, coloquei 2 elétrons. A camada L, eu coloquei 8 elétrons. A camada M, eu vou lá e coloco os 10 elétrons. Porque, vejam, 2 mais 8 dará 10. Para 20, faltam mais 10. Então, coloquei os 10 restantes na camada M. Está correto ou está errado? Está errado, minha gente, porque a camada M ficou sendo a última camada e não pode ter mais que 8 elétrons. Aqui tem 10. Então, como seria a distribuição correta? A K com 2 elétrons, a L com 8 elétrons, a M eu vou colocar apenas 8 elétrons e a N eu vou colocar os 2 elétrons restantes, totalizando, então, 20 elétrons, certo? Só deixar claro um detalhe, é que sempre que ficar uma camada, a última camada, com mais de 8 elétrons, você deverá colocar 8 elétrons nela e colocar o restante que ficou para a próxima camada. Então, eu coloquei 8 elétrons aqui, ó, na N, e o resto que sobrou na camada N, e assim eu sigo as regras de distribuição. Preenchi as camadas na sequência e a última camada não tem mais que 8 elétrons. Com isso, eu finalizo o conteúdo de camadas eletrônicas, enviei o plano de estudo com as informações complementares sobre o conteúdo e também a atividade que deve ser feita de forma online até no máximo sábado. Então, entrem em contato comigo para retirada de dúvidas e não deixem de fazer o envio da atividade. Um grande abraço e até a próxima aula.